Salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos de volta, Júlio, agora para o episódio... 58, Momberger? 5.8, e não dá para falar da idade do Alexandre, né? Não. Até nem tá aí para se defender, né? E aí... Mas ele tá com 58 dessa semana. Ele vai ouvir o episódio e ele vai ficar bravo com a gente. Não teve escapatória. Tentamos. E como é que foi a repercussão da aposentadoria dos sonhos? Olha, o pessoal... gostou, Momberger, e eles pediram mais sobre esse assunto. Tanto é que hoje a gente tem Nós temos quase uma aí. Continuidade, né? É bem por aí. Né? Porque apareceu muito a questão de viver fora do Brasil, né? Isso aí. E imagina, Momberger, se a gente pudesse falar com uma pessoa que é especialista em conseguir te levar lá para fora, né? De forma legal. Especialista também em genealogia e foi eleito o melhor escritório do Sul em conseguir para ti o teu passaporte europeu, Momberger. Então, tu não tá querendo me dizer que nós vamos falar com essa pessoa. Essa pessoa. A gente tá com ela na mesa, Natália Lázari. Bem-vinda. Grazie, muito obrigada. Grazie mille. Mora na Itália, isso aqui vai ser legal, velho. Eu vou falar metade do episódio em italiano agora. Eu tô achando ótimo. Eu tô fazendo aula de italiano, eu quero me... Vamos te testar, Momberger. Você já tá falando, ó, você tá com as mãos, ó, a gente já tá falando tô. italiano. Isso que eu nem sou italiano, né? Eu sou alemão. O pleito tá bom, você merece. Mas eu acho que eu não tenho descendência alemã, mas eu tenho coração italiano, né? De mama, coração assim, que cabe mais um. Eu sou literalmente apaixonado pela Itália. E tem o que mais importa, a esposa descendente de italiano. Você é tão apaixonado pela Itália que você casou com uma italiana. Casei com uma italiana. A minha filha provavelmente vai estudar na Itália. Daí eu vou ter motivo para ir mais para Itália. Da onde você também. acha que surgiu isso? Essa coisa, já que a sua ascendência não... Não sei te dizer, eu sei que a primeira vez que eu fui para Itália, eu cheguei à conclusão que eu demorei demais para ir. Ah, uau. Né? Quando foi? Foi 2015. Vai fazer 10 anos agora. Depois disso eu já tive mais 2 vezes. E coincidentemente ontem à noite nós temos um grupo lá com o Carlos, o Fábio, que a gente são 3 casais que eventualmente viajam em algum lugar. E a gente faz de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. E aí ontem à noite a gente fez uma reunião, né? Tá na hora de nós viajar de novo. Para onde nós vamos? Não sei o que, leste europeu, parte 2, que a gente já foi pro leste, parte 1, parte 2, vamos para não sei o que. Não, lá não, Grécia é muito frio, porque seria em outubro, né? Daí nós, quem sabe a gente vai para Sicília e para Calábria, todo mundo. Isso. Unânime. Indiscutível. Muito bom. Não, é verdade. É muito comum ouvir isso, assim, tipo, mas tem tanto lugar, né, Nathalie? Tem Espanha, tem não sei o que. Falei, mas eu acabo sempre voltando pra Itália. As pessoas me falam meio até envergonhada, assim, nossa, mas eu sempre volto. Aí eu falei, mas é que tem 20 regiões, cada uma é completamente diferente. Você esquia de manhã e de tarde você pode pegar praia, muita entendeu? opção, né? É demais isso. Não, e daí tem uma outra região que eu acho belíssima na Itália, que é a região dos lagos. Uhum. Lago de Garda, Como. Eu morei no Lago de Garda. E aí eu botei no final, então vamos começar a pensar na Calábria, na Sicília. Daí eu disse assim, pessoal, se nós não pensar nos lagos lá, todo mundo já... tem os lagos. Só vai melhorando. Não, mas aí vocês não brigaram. Maravilha. A Itália mas as duas são boas opções, né? Muito bom. É interessante esse roteiro que vocês sugeriram, porque a Calábria e a Sicília não são roteiros triviais. Sim. E as pessoas não vão para lá. A Sicília é a região mais linda da Itália, eu acho. Eu moro no Vêneto, mas assim, morei 8 anos no Vêneto, agora estou em Milão, mas a Sicília é fora de sério, assim, ela é fora de... Porque você tem a cultura árabe, moura, né, porque por muitos anos eles ficaram ali, mas antes disso ela era a Grécia, a Magna Grécia, ela fazia parte do Império Grego, então você tem
camadas e camadas de cultura. Depois os mouros foram espanhóis, então você tem uma riqueza no território, e isso se reflete não só na arquitetura, mas na comida. A gastronomia siciliana é fora de, assim, explode sua mente. E Assim, belíssimo, nossa, né? eu nunca senti esse E sabor. belíssimo, né? As paisagens, as praias. É o lugar que eu consegui. Eu levei a minha mãe já veio várias vezes comigo. Eu levei a minha mãe, subiu no Etna e tal. E lá tem Taormina, aquela cidade que vai muito o G8, faz reuniões em Taormina. E a minha mãe até hoje, você pergunta pra ela assim, que lugar que você é da Itália? Taormina, assim, aquela cidade no alto da montanha, tem um fórum romano no alto, e você anda naquelas rodovias onde só tem oliva um do lado do outro, né, oliveira, e as pessoas são incríveis, né, os sicilianos são que nem a gente, brasileiros, assim. São que nem brasileiros. São que nem brasileiros. Então é maravilhoso. Mais caloroso, né? Isso. Enfim, acabamos de decidir agora. Depois desse depoimento aí, não vamos mais para os lagos. E para isso, tudo isso aqui, Momberger, é fundamental, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é hoje considerado o melhor passaporte do mundo. É isso aí. Nathalie, explica para nós por quê. Ele tá sempre no pódio entre os 3 melhores do mundo, porque... Passaporte italiano, né? O poder de um passaporte, como é que é feita essa classificação? Com a quantidade de entradas que você tem livre, sem precisar, assim, dirigir a uma embaixada ou sem precisar fazer nenhum pedido burocrático para entrar naquele país. Então, o passaporte italiano tem relações diplomáticas com muitos países, e aí ele vai ganhando força e vai diminuindo o número de vistos. Então, hoje são 194 países que abrem as portas com o passaporte italiano. Praticamente... muitos países. Então, assim, você tem alguns passaportes que têm a mesma força dele. Não é que ele está no pódio sozinho. Você tem, por exemplo, o passaporte... agora, o alemão está na mesma classificação. Mas, às vezes, né, então, eles ficam se variando. Mas o legal é que os passaportes que têm esse tipo de classificação são passaportes muito difíceis de conseguir. O de Singapura e do Japão, geralmente também o pódio é deles. Singapura, Japão e Emirados Árabes são esses os passaportes mais poderosos do mundo. Só porque eu não sei se tu não tá falando um pouco longe. Tá. E aí, o que acontece? Só que esses passaportes são praticamente impossíveis de conseguir. Em Singapura, tem um cliente que mora lá, ele tá na frente de uma operação da Tramontina lá, e ele não é cidadão, ele mora lá a vida inteira. Ele então tem visto de trabalho. Exato, ele tem cidadania italiana. E o japonês também não permite que você tenha duas. Você tem que escolher. Então, tem esses... Né? Então... Mas eu acho que, entrando um pouco mais no tema, justamente de o porquê, né, que se busca um passaporte específico, vamos falar da Itália, não é simplesmente para poder entrar na fila mais curta lá da imigração, né? Existem outras motivações. Então, nós casualmente tivemos um episódio recente, né, Júlio, que a gente comentava do desejo de... ou se aposentar, ou até viver como forma de trabalho, como tu fazes hoje, em outro país, né? E sem dúvida alguma, ter um passaporte desse calibre facilita algumas coisas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco para nós, assim, os teus clientes hoje, o que eles buscam quando eles te procuram, por que eles querem receber uma cidadania ou um passaporte. Tu não trabalha só com italiano, né? Trabalha com... Eu faço alemão também. Alemão também. Isso. Opa! Então, alemão também? A minha especialidade é italiana. O escritório resolve esse tipo de problema. Na verdade, a especialidade do escritório é resolver problemas complicados, problemas daqueles, assim, cabeludos da italiana. Eu tive um problema com a minha, né? Depois eu conto um pouco como é que eu comecei esse negócio, mas foi por isso. O cliente, geralmente de cidadania, ele não sabe o que ele ganha com isso.
Ele é um cliente muito... A consciência dele é muito baixa. É que nem você me contar agora, olha, com investimento XYZ, você tem esse rendimento, em vez de você deixar lá na poupança, a pessoa é completamente alheia a esse mundo, ela, tipo, a consciência dela é zero. E aí tô ganhando mais, o que eu faço, né? Então, Exatamente. É quase como ter uma Ferrari exatamente. e andar como se estivesse num Palio, né? Exatamente. Eu te dou um instrumento acabou extremamente... com o pessoal que tem Palio agora. Não, Os comentários aí do pessoal do Palio. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem um humorista de stand-up, o Fábio Rabin, não sei se vocês já ouviram falar. Ele disse assim, vocês viram o Milei? O Milei, ele quer construir um muro da Argentina pro Brasil, né? Mas é abusado esse cara, né? Isso é a mesma coisa que um cara que tem um Palio botar a tranca na direção. Quem vai querer? Muito bom, muito bom, muito bom. É uma analogia interessante. Esse é o instrumento. A gente estava falando antes. Você tem um telefone legal e você dá para, sei lá, uma pessoa de 90 anos que nunca pegou um telefone na mão. Não adianta ele ter o iPhone 16 Pro. Não vai nem saber desbloquear. Entendeu? Exatamente. Ele não vai conseguir nem usar como telefone. Exato. Então, não faz sentido. Por isso que é importante que se entenda para que serve aquilo. Porque senão não vale nem 5, nem 50, não vale nada. E aí, o cliente que entra no escritório, ele geralmente não sabe. Ele, tipo assim, ele tem a sorte de dizer assim, eu acho que serve pra alguma coisa. Me falaram que posso fazer alguma coisa com isso. Então, ele chega e a gente fala, mas você sabe pra que você vai usar? Você imagina, assim, projeta, você tem a cidadania, e aí? Aí, o que é importante que a gente fala é que ele pode pagar os estudos dos filhos. Então, você pega a situação em que você se pergunta, né? O que é, se você é pai, o que é a coisa mais importante que você quer deixar como legado para os seus filhos? E geralmente eu ouço respostas assim, eu gostaria de deixar uma boa educação. Eu não ouço respostas tipo, eu quero deixar um patrimônio, né? Não ouço isso. Eu ouço uma boa educação. Para que eles possam sozinhos, eventualmente, fazer o patrimônio deles, construir a vida deles, ter o sucesso deles. Então, através dessa resposta, a gente fica perguntando, o que você, pai, pode fazer hoje para dar uma melhor educação para o seu filho? E aí que entra esse instrumento. Então, a gente entra... A cidadania não é fim, ela é meio. Ela é um meio de conseguir mais liberdade, mais educação melhor e mais resolução de problemas. E quando eu falo resolução de problemas, eu falo de algumas tragédias que podem acontecer na nossa vida em relação a doenças. Então, vou falar assim, são 3 coisas que são importantes para saber sobre a cidadania. Primeiro, o que você vai deixar para o seu filho. E a educação na Europa é gratuita na sua grande maioria. Depois, a questão da liberdade. Qual é a liberdade? Qual é o valor da sua liberdade? Quando aconteceu da gente perder a liberdade, lá quando o Bolsonaro teve aquele ínterim que ele estava saindo, ficaram 2 semanas sem emitir passaporte brasileiro. Aquela semana ninguém saiu, se tinha um passaporte vencido. Então, assim, se você tiver... No Covid também, né? Se você tivesse lá um prêmio para receber lá nos Estados Unidos, você não ia, porque ninguém saía. Agora, eu ia porque eu saía com outro passaporte. Você podia, pelo menos, voltar para sua nação. Então, primeiro, o valor da educação, né? O que você quer deixar? Segundo, quanto vale a sua liberdade? E terceiro, o que você vai fazer se a sua família tiver uma doença grave e não tiver tratamento no Brasil? Porque... essa é a terceira coisa que eu digo que as pessoas talvez não esse desdobramento não é óbvio. Então, o que a gente fala? A gente conta um caso que, mais do que ficar falando como é que usa, eu digo, olha, eu conto um caso que aconteceu para uma pessoa que teve uma situação muito grave de doença. Ela fazia tratamento há muitos anos de hepatite B crônica e não tinha mais o que fazer. E ele é pai, a esposa dele, a Fernanda é advogada, são lá de Campo Grande. E 2 filhos. Aí, o que aconteceu? Chama Neve. O Neve pensou assim, nossa, deve ter alguma outra coisa que eu possa fazer. Porque ele já estava na fila de transplante de fígado e o Neve é O negativo.
Então, Mais é muito difícil, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a pesquisar online em todos os sites que você pode imaginar, até em cirílico, ele procurou para ver o que tinha de disponível para aquele problema. E ele encontrou uma reportagem, assim, no La Repubblica, um jornal italiano, que por acaso era na Itália, dizendo que um grupo de pesquisa lá de Parma estava sendo feito, essa medicação nova que ia ser testada. E ele escreveu, assim, né, ingenuamente, olha, eu tenho esse problema, poderia e tal. E aí o grupo da Universidade de Parma respondeu, dizendo assim, olha, você pode tentar, a gente não te garante que a gente consegue te encaixar, mas você pode vir, a gente vai tentar. E ele foi na pandemia, foi super assim ele teve que mudar de casa, né, levou todo mundo, porque era Mas importante. ele tinha cidadania. Esse é o ponto. Ele tinha esse guarda-chuva já preparado. Senão ele não poderia nem ter saído na pandemia. Ele não poderia ter saído. Então, ele já tinha aquele, sabe aquele cantinho que você deixa o guarda-chuva, se chover, você sabe que tá ali. E ele já tinha isso preparado. Então, ele pôde fazer assim e saiu com a esposa, que também não era cidadã, mas ele pode, porque o cônjuge tem os mesmos direitos. E os filhos também foram já inscritos na escola de novo. Ele tinha a Nicole tinha 15, o Fernando tinha 12. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou na Itália, ele conseguiu ser inserido no grupo e a medicação fez efeito no organismo dele. Então, ele não precisou mais nem do transplante de fígado. Aí, ele fala assim, Nathalie, pra mim, eu falei, o que significou pra você isso? Assim, o que você traz disso? Ele falou assim, nossa, talvez eu não tivesse nem vivo pra ver meus filhos se eu não tivesse isso, se eu não tivesse a cidadania italiana que me permitiu estar aqui, que me permitiu ter o tratamento, e que será que patrimônio eu ia ter que dilapidar para ter isso que eu tô tendo, e quiçá se eu ia conseguir ter isso, porque nos Estados Unidos não tinha esse tratamento. É interessante, é um efeito colateral positivo, né? Que muitas vezes eu tô ouvindo a Nathalie falar aqui agora, eu nem tinha não tá pensado, no nosso radar, né? não tá. E aí você tava falando ali que a esposa tem direito, né? É uma brincadeira que o pessoal faz comigo, que nós estamos já para receber a cidadania por parte da minha esposa. E aí o pessoal, eu não era casado, né? A gente vive junto, vai fazer 25 anos agora, e eu não era casado. Daí ano passado nós casamos. Aí o pessoal disse, tu casou por interesse. Exato. Isso dá pra dizer. Mas ela tava em teste, né? Agora ela passou. 25 anos tá testado. Eu brinco, eu digo, agora a gente vai botar a paz na família. Assim, faz a lista ali de coisas que você vai pedir pra ele, pra você poder passar. Faz agora, que eu quero ver algum testemunho aqui, pra ver se ele vai cumprir. A gente bota a paz na família. E a gente acabou casando muitas pessoas por causa dessa história. Eu digo, a gente brinca no escritório, a gente é madrinha de muito casamento. Porque tem gente que realmente casa pra imigrar, né? Porque senão não regulariza. Sim. Aí consegue... Porque isso é uma outra coisa interessante. A pessoa sabe, talvez não saiba que todo o cidadão italiano estende para os seus parentes em primeiro grau os direitos. Então, o que é parente em primeiro grau? Filhos, pais e cônjuge. Então, todos esses entram nesse guarda-chuva de proteção. E aí, quando você fala dos direitos, você fala, por exemplo, de poder ficar na Europa, eu quero me aposentar, eu quero passar uns anos tomando vinho verde no Douro. Top. E vai com a sua esposa e não precisa ela fazer o processo de naturalização por casamento para você poder ficar em Portugal. Então, às vezes as pessoas não entendem bem isso. Mas aí eu faço, a minha esposa faz, aí eu tenho que fazer também. Não, às vezes não precisa. Às vezes você está rasgando dinheiro, não precisa fazer isso. Porque se o seu objetivo é morar na Europa com o seu cônjuge, com uma cidadania, você já resolve isso. Né? Então, eu vou te contar um caso prático. No caso, irmão não é primeiro grau, né? Seria segundo, ele não tem direito. Mas pai, cônjuge e filho. Então, vou te contar um caso prático. O Irani Carlotto é um cliente meu que fez cidadania, eu acompanhei ele em 2018, desde o início, né? Desde a certidão italiana. E aí, ele fez o processo na Itália comigo. Eu trabalhei
em loco, né? Muitos anos recebendo processo administrativo lá. Então, tinha os apartamentos, eu alocava as pessoas. Então, o Irani foi um desses. E ele é médico, em Porto Alegre, e ele era médico da RBS. E aí, quando ele foi para Itália, fez o processo de cidadania, a esposa dele já estava em Portugal por um doutorado que ela estava fazendo lá. Só que o doutorado, quando acabasse, ela ia perder o direito de permanecer. Então, o vínculo dela de legalidade... visto de estudante, de né? estudante, é. Uhum. Então, o que acontece? Olha o planejamento deles, né? Eles disseram assim, beleza, eu faço a cidadania, quando a Andrea termina o doutorado, a gente já vai ter isso concluído e aí a gente pode permanecer se a gente quiser lá. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando ela terminou, eles já estavam super adaptados àquele lugar e ele foi para Aveiro, foi para a cidade onde eles decidiram morar e ele permaneceu ali. E ela perdeu daí o visto de estudante, no sentido, não precisou mais do visto de estudante, e ela tinha todos os direitos de poder usar os serviços de saúde gratuitamente, poder ficar gratuitamente e trabalhar legalmente. Porque o visto que ela tem, que é um visto de esposa, de cidadão europeu, te permite trabalhar. Então, ela tem todos os benefícios que ela teria mesmo não tendo a cidadania. E no caso específico do passaporte italiano, cidadania italiana, o direito à saúde é dentro da Itália, né? Na União Europeia. Na União Europeia Na União toda. Europeia, porque, vou te contar uma maneira mais prática possível. A minha irmã estudou e trabalhou em Londres por 1 ano. E aí, quando ela foi para lá, ela não quis ganhar café de 15, assim, eu quero ir para Londres, 18 anos, e ela foi. Aí ela ficou comigo um pouco na Itália, fizemos cidadania lá, era mais rápido, aí levei ela para Londres, assim, não deixei ela na host family dela. E aí, o que aconteceu? Um dia lá, ela teve uma amidalite e precisou usar o serviço sanitário. E ela foi lá no St. Thomas, na zona 1 de Londres, e ela me relatou exatamente como aconteceu, né? Ela disse, Nathalie, fui lá, fiz a fila, levou 20 minutos. E uma fila que era para quem tinha a terceira sanitária, que é esse cartãozinho aqui, que você tá vendo que tá escrito, tem a bandeirinha da Itália e a bandeirinha, vou mostrar lá talvez, e a bandeirinha da Europa. Vou botar mais tá? pertinho aqui. E aí, o que acontece? A bandeirinha da Europa quer dizer que a cobertura é pelo toda a área europeia. Então, ela apresentou isso, ela viu que tinha 2 filas, uma fila para quem tinha isso e para outra fila que para quem não tinha. Então, eu não sei quanto tempo levaria na outra, mas nesta fila quem tinha, levou 20 minutos para ela sentar na frente do médico, na zona 1 de Londres, tipo Oxford Street. Tá? Então, zona 1, 20 minutos na frente do médico, o médico receitou, ela estava com, né, precisava de antibiótico, receitou antibiótico. Aí ele explicou que ela sairia, tinha farmácia dentro do hospital, ela pegava antibiótico, totalmente de graça, saía e fazia o tratamento. Essa foi a experiência de europeu morando em Londres, antes do Brexit, ok, né? Porque isso... Mas é importante porque isso é geralmente o que acontece nos outros cenários. E o fato de... Olha só, para não perder o fio da meada, né? Estamos falando de ter liberdade de ir e vir, né? A gente consegue, como na pandemia não podia sair, quem tinha dupla cidadania podia sair. Tu tem direitos civis amplos, de poder trabalhar, de poder ter benefício, acesso a finaçamento lá, né? Estudar. E um muito importante, né? Que eu desconhecia essa informação, até para mim vai ser bastante útil, né? De utilizar o sistema de saúde local. Exato, né? exato. Porque eu tenho um projeto assim de poder viajar um pouco mais, ficar mais tempo fora na aposentadoria, digamos assim. E a saúde era uma preocupação, né? Tá, como é que faz? Tem que fazer um seguro internacional, alguma coisa assim. Sim. E eu não sabia que com cidadania... Ele cobre. Isso é super importante. É a primeira coisa que, quando você vai se aposentar, você se preocupa. Porque me está muito fresco na memória, porque ontem, estava relatando para você antes, ontem sentou na minha mesa do escritório um profissional, um gerente de exportação de uma grande empresa daqui da região, que tinha esse objetivo. Ele não tem filhos, o objetivo dele é fazer aposentadoria em algum lugar da Europa, provavelmente Portugal. Ele gostou muito de Portugal e tal. Então, que, aliás, no nosso ranking, né? Ficou no... Portugal é maravilhoso, né? Não, eu acho que, se eu não me engano, foi o 2º lugar. Eu acho que é.
Pela língua, né? Muito também. Língua, a língua, pelo o clima custo, maravilhoso. custo de vida. O custo de vida, o clima e tal. E ele tava me relatando isso. E eu falei, como é que você preenche esse gap da saúde? Porque se você tiver que colocar na conta, com a idade que você vai ter para se aposentar, o seguro de saúde pago, vai ser bem caro. É bem caro, não Eu já sei hoje como é que é. Qual é a sua cotação? Eu tenho 59 e eu tô no topo da idade no Brasil, né? Hoje, só para teres uma ideia, eu tenho um plano empresarial onde está eu, minha mulher e minha filha. Nós 3 juntos eu gasto mais de 5 mil por mês. Estaria 1.000 euros se o plano fosse internacional, quanto seria? Porque aí depende, porque, por exemplo, se pega uma seguradora dos Estados Unidos, vai ser um pouco mais caro. Sim. Né? Mas eu acho que sairia algo... eu tinha feito uma cotação uma vez, digamos que hoje eu gaste 10 mil dólares por ano. Sim. Custaria algo parecido. Tipo, $1.000 por mês. Um custo, só que a franquia é 5 mil dólares. Uau! Então, por exemplo, eu tenho um procedimento um pouco mais sério para fazer, eu arranco de 5 mil dólares. Tem que partir dali. Né? Mas tem um benefício. Se eu não uso durante um ano, o segundo ano não tem franquia. Tá. Aí, no segundo ano eu uso, o terceiro vai ter franquia. E assim por diante. Né? Então, não usando, tu tá sem franquia. Tá. Mas digamos aí, são 6... A gente paga para não usar, né? É lógico. São 6 mil reais que você rasga todo mês, né? 1.000 euros, $1.000. Isso para você e sua esposa, né? 2. E para minha filha. Então, eu fico pensando nisso. Caro, assim. É caro, né? Se você, para não usar, a gente paga não usar. Mas assim, pensando nesse cenário, o cenário europeu é muito interessante, porque se você pensar e transportar isso para o Brasil, você diz assim, o sistema de saúde brasileiro é muito bom, como ele é hoje. A diferença só, ele é difuso, ele é gratuito, a diferença só é que a infraestrutura é ruim, né? Você não tem pesquisa, você não tem tecnologia, não tem, às vezes, o equipamento. É isso que faz diferença. Então, uma coisa que é interessante saber é que o sistema sanitário, como ele é hoje no Brasil, o SUS, ele é filho do sistema inglês. Esse sistema que eu falei para vocês é o sistema que ensinou todo mundo a fazer saúde pública. O sistema europeu seguiu os moldes do inglês. Então, todo o sistema europeu é assim. Por isso também que quando eu estou falando da reportagem do New York Times, uma das razões que eles arrolam para os americanos fazerem essa corrida para a cidadania era essa. A segunda razão era a saúde nos Estados Unidos é muito cara. Se eu tiver um problema, eu morro se eu não tenho dinheiro. Exatamente. Tá ferrado. Se não tiver um seguro nos Estados Unidos... Se alguém da minha família, eu não tenho como resolver. Então, esse é um outro fator dos americanos estarem fazendo essa corrida para a cidadania italiana. Inclusive, o título da reportagem era assim: the new status symbol of American. O novo status symbol, the double citizenship, né? A dupla cidadania. Porque é isso que diferenciava agora. Tipo assim, você tem ou você não tem. Você tem plano B. E aí, ali na pandemia que eles ficaram reclusão. Exatamente. E aí tem um outro efeito que os americanos não tinham percebido. Porque hoje tu pega uma universidade de primeira linha nos Estados Unidos, vai gastar de 100 a 120 mil dólares por ano. Isso, Na Itália, na Espanha, na Inglaterra, dependendo, consegue por uma fração desse valor. Exato. Então, eles por que eu vou pagar 120 mil dólares por ano? Exatamente. Então, e sendo que algumas disciplinas e tal é até melhor na Europa. Sim, exato. Dependendo da vocação que você vai estudar, do que você vai escolher, da área, faz mais sentido você fazer na Europa, né? Porque você vai estudar gastronomia, não faz sentido você fazer... Vai estudar na França, vai estudar enologia na França. E esse caso que você falou é realmente uma fração do valor integral, porque... A minha irmã estudava em Rotterdam, na Holanda. Eu fiz parte da minha formação em Verona, na Itália. E o que a gente paga como europeu é 1/10 do que o estudante normal pagaria. Então, assim, por exemplo, um chinês... A minha irmã tinha vários colegas chineses. O chinês pagava 12 mil euros na mesma universidade da minha irmã. A minha irmã pagava 1.200 euros por ano. Eram colegas de turma. Colegas de... Você estava na mesma sala de aula, mesmo professor. Sim. Então,
você entende que tem um subsídio que é gigantesco para a União Europeia. E, fora isso, eu tenho um outro caso que eu gosto muito de contar, que é o da Carol Zamboni. A Carol é uma menina que foi para a Itália, fez cidadania, depois ela trabalhou na Itália, em Verona. Como ela era muito fluente em inglês, ela conseguiu um trabalho como professora de inglês na Itália. E aí, depois desse trabalho, ela sempre teve o sonho de fazer uma mestrado em marketing. Ela se formou aqui no Brasil, mas ela adquiriu uma mestrado em marketing, ela formou em comércio exterior aqui. E aí ela começou a ver onde é que era mais interessante a nível global. E um dos lugares mais interessantes é a Dinamarca para o marketing. E aí ela aplicou para fazer uma mestrado lá e ela foi aprovada. Naquele momento ela disse, eu achei que naquele momento eu queria encerrar o ciclo da Itália, porque ela trabalhou como trabalhadora regular com a cidadania italiana. Inclusive, quando fizeram a entrevista dela, eu disse, nossa, você tem um nível inglês mother tongue, e a gente só contrata língua mãe, mas você é língua mãe, só que eu não sei como eu vou te contratar porque você é brasileira. Aí ela falou assim, mas eu tenho cidadania italiana. Aí ele falou assim, então tá contratado. Tá contratado. E ela conseguiu fazer um pé de meia lá e tal, pra poder ir pra Dinamarca, que é o que ela queria. Aí, quando ela chegou na Dinamarca, eu conto isso num podcast que eu gravei com ela. Ela fez ela pede um auxílio do governo, e o governo dinamarquês, isso aí depende de cada governo, o governo dinamarquês, se você trabalha 10 horas na semana, ele te ajuda com um FII mínimo, que no caso dela era 800 coroas dinamarquesas. Então, além da universidade ser totalmente gratuita, o governo dinamarquês ajudava ela a pagar o deslocamento, o aluguel com as 800 coroas. Então, ela não pagou nada para estudar, nem um centavo. Casualmente, a profissional que está nos ajudando lá no processo na Itália, o filho dela, ela também mora em Milão. E, na verdade, não é em Milão, é nos arredores, sim, né? Sim. E o filho dela está estudando na Dinamarca. Que legal. E exatamente pela mesma motivação que tu acabaste de nos contar aqui. Os países nórdicos são muito interessantes para quem quer estudar. Assim, a Suécia... Porque, por exemplo, você vai para a Suécia, você não precisa falar sueco. Você fala inglês todo o tempo. Sim. Né? Na Noruega, tranquilo. Eu me lembro de uma cena que eu tava... Eu não lembro se eu estava em Bergen, mas eu me apaixonei pela Noruega, né? A Noruega é muito, muito bonita. Eu estava numa das cidades da Noruega e eu estava meio perdida, assim, fui visitar uma igreja no meio de um bosque, era uma igreja toda em madeira. Chama a Kirke, né? A igreja em norueguês. E passou uma senhorinha bem velhinha. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que perguntar pra ela, mas ela obviamente não fala inglês, né? Tipo, você passa uma senhorinha de 85 anos, e ela falava um inglês tão maravilhoso, assim, tipo, sem declinação nenhuma, assim. Então, é outro nível. Mas isso me chamou bastante atenção, porque nesse hall de universidades, por exemplo, que a minha filha escolheu para estudar na Europa, todas elas são universidades em inglês, e me chamou a atenção, uma vez numa viagem de férias, a gente estava na Bélgica, e a gente foi conhecer Bruges. Sim. E entre Bruges e Bruxelas tem uma cidade chamada Ghent. Tá. O pessoal diz que vocês precisam passar em Ghent, porque Ghent é uma Bruges maior e é uma cidade universitária. Né? Então a gente está no caminho, vamos lá passar. Chegamos lá, cidade incrível, maravilhosa. E aí, muito estudante. Daí a gente começou a perguntar, né? Aqui é uma cidade basicamente se move pelas universidades. E eu disse, qual é a língua da universidade? Inglês. Pô, mas os belgas falam francês, falam holandês, falam alemão. Né? E a universidade é inglês. Pois é. Então... Sim, quando eu fiz a formação também a gente podia escolher ter aulas em italiano ou em inglês. A gente tinha colegas que seguir o curso em inglês. E eu tive recentemente a oportunidade de fazer um pouco que nem vocês fizeram, né? Perguntar para as pessoas que estão ali em Viena, aqui eu adoro, uma das cidades mais incríveis, ela vem ganhando como a most livable city in the world, a cidade mais habitável, como é que se traduz isso, né? E Viena tem muito jovem, né? Tem muita vida jovem. E eu entrei numa universidade e falei com 2 estudantes que estavam lá, eu estava gravando, porque eu sabia que eu ia ter de resposta, e eu falei assim, quanto vocês pagam para estudar?
E ela me olhou, ela era siciliana, depois ela me disse que ela é italiana. Ela me olhou, tipo assim, não entendi essa pergunta. Alguém E paga? o que eu achei ótimo foi a reação dele, tipo assim, não entendi, essa pergunta não faz sentido você perguntar quanto custa, porque a educação é gratuita. Né? E aí ela falou assim, não, tem umas... Aí eu expliquei, né? Ela falou assim, não, tem umas taxas anuais, são 46 euros. Você paga anualmente pra fazer isso. Aí a Carol, voltando na história da Carol da Dinamarca, ela falou assim, sim, menina, eu tava tão acostumada com esse negócio que não paga, que quando eu me formei, porque ela já se formou, agora ela já trabalha numa empresa da Dinamarca, tá super bem, viaja o mundo inteiro, viajou pro Brasil pela empresa. E ela, a menina, agora não tem 27 anos. E ela disse assim, isso é tão normal, depois que eu achei um opróbrio ter que pagar a formatura, 300 euros. Nossa, pagar a formatura. E aí ela deu conta, ela disse, nossa, mas eu ganhei tudo de graça, né? Mas é isso. Mas isso causa um efeito, tudo bem, é super legal essa possibilidade, mas causa um efeito nas pessoas de... Quando elas tiverem que pagar por algo, parece que elas não precisam pagar, né? Sim. Fica mal acostumado. Então, alguém paga essa conta. Exatamente, né? é um subsídio. É um subsídio, então é o exatamente. contribuinte Sim, europeu pagando exatamente. essa Que nem as conta, universidades né? públicas no Brasil. Exatamente. Sim. Então, E Nathalie, a gente falou aqui de vários direitos, né? Que o cidadão, agora com o passaporte europeu, ganha. Então, benefícios. Mas eu imagino que ele tenha deveres também a ser cumpridos, né? Tem alguns. Uma das coisas que mais me pergunto é o dever ao serviço militar, mas isso não tem mais desde 85, não é mais obrigatório. Nem para os próprios italianos residentes, não é mais obrigatório, se voluntaria. E também não vou explicar todas as, mas também não teria como, numa situação de guerra, os ítalo-brasileiros serem chamados, tá? Isso não tem como acontecer. Eu tenho muita gente, estranhamente, tem muita gente que não faz, por exemplo, tem uma cliente minha que é advogada e ela não fez pro neto por causa desse medo. Ela disse, eu esperei o Vicente ter 18 para... Não, porque eu tinha medo que tinha isso. Aí foi um problema, porque aí entramos nos deveres. Por que ela devia ter feito como cidadã italiana? Ela era cidadã italiana e ela esperou o neto completar 18 porque ela achou que antes era um problema. E aí ela causou um problema, porque dentro dos deveres de um cidadão italiano, você tem que manter o seu estado civil atualizado e a sua residência atualizada. E dentro do que chama estado civil atualizado é o seu núcleo familiar. Então, nasce um filho, você avisa, você comunica à Itália. Como é que se comunica à Itália que nasceu um filho do cidadão italiano? Fazendo uma conversa com o consulado, com a Itália no Brasil. E aí, você basicamente manda o documento do filho, o nascimento do filho, traduzido e apostilado para o consulado. Pronto. Daí inclui ele nos direitos. Inclui ele nos direitos, exatamente, automaticamente, né? Então, esses são... Inclusive, eu mudei de endereço no Brasil, tem que avisar. Tem que avisar. Isso é muito... Os brasileiros são muito displicentes nisso. Né? Não fazem. Mas é normal, né? É normal, porque eu acho que se muda lá de endereço, tu não precisa avisar o Brasil. Né? Mas se muda no Brasil, tem que avisar lá. Então, isso não, para nós não é meio intuitivo. Esse controle não é feito no Brasil. Mas lá, toda a troca de endereço é avisada. O governo italiano tem que saber onde você está. E tem uma ratio, tem um porquê disso. Porque as cidades são programadas para X pessoas. E no momento em que eles sabem de fato a população residente naquele momento, eles organizam o sistema de lixo, as creches, a infraestrutura, o ônibus, tudo isso para aquela população. Não é bagunça isso aqui. Então geralmente na Europa tem isso, né? Você tem que avisar quando você faz troca de residência. Esse é um dever do cidadão italiano que, por exemplo, você que é ítalo-brasileiro e não tem o estado civil atualizado, tipo assim, eu divorciei e não avisei, não mandei a documentação, ou nasceu meu filho e não avisei. Quando você precisar, agora eu vou pra Disney e preciso renovar o passaporte, não vai dar. Porque você vai chegar no consulado, vai dizer... O consulado até marca. O consulado até marca. Porque ele não tem como saber a sua mudança. Aí você chega lá, encosta a barriga no balcão do consulado aí ele diz assim, seu estado civil, casada. A sua ficha de solteiro. Vai pra casa, atualiza o seu estado civil e volta. É isso que eles fazem, porque literalmente, tá? Porque eu tenho clientes que perderam muitas viagens fazendo. Aí depois eles nos ligam. Precisa atualizar. Aí a gente atualiza. Bom, então eu vou atrás disso. Mas isso é condição sine qua non para renovação do passaporte. Eles fazem isso como trava, né? Para você manter
o seu Claro, cadastro atualizado, Claro, senão não tem claro. como... Não, e tá impedir. certo, né? Tá certo. É. E deixa eu te fazer uma pergunta mais voltada na Nathalie como empresária, né? Como é que tu visualizou essa oportunidade dentro do teu processo de criação da empresa Tá, e tudo mais? legal. Já tá com 9 anos agora, É. né? Tu disse até começou com um caso teu. Exato, particular. eu acho que como eu sou filha de empresários, né, e eu acho que esses dias eu estava numa palestra e ela falou assim, o empreendedor começa sempre de uma dor, né, não é por Uhum. nada que essa palavra tenha dor no meio, então, a minha dor era essa, era tentar contratar um serviço que me resolvia um problema e não conseguir um serviço adequado, não tinha. Eu passei 4 escritórios, entendeu? E Porto Alegre, inclusive, não é que, né, porque eu nasci em Garibaldi, e eu disse, mãe, me ajuda, minha mãe tava, né, me ajudou, e naquele momento eu já tinha ido para a Itália fazer feito um intercâmbio pela URGS, então eu já conhecia, a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, então eu já conhecia, era 2011, eu saí a primeira vez, eu já tinha sentido o que significava pertencer a um lugar. Porque eu pertenço àquele lugar. Eu finalmente descobri por que eu me sentia um peixe fora d'água. Depois eu explico por que eu me sinto um peixe fora d'água aqui. Mas assim, aí quando a minha mãe disse assim, minha filha, agora deu, esgotamos possibilidade, você viu que ele disse aquilo, não dá. O outro dizia, por que pegou fogo o cartório, não dá. Aí o outro dizia, mas eu faço, mas você tem que buscar todas as certidões. Eu falei, não sei como faço. Eu não sei como faz isso. E você não pode fazer? Não, a gente não faz. Então, uma série de problemas. E nenhum deles, por exemplo, um dos problemas maiores era o tal do fogo da minha família Lázaro, família paterna. Nenhum deles teve a iluminação de dizer assim, escuta, menina, você tem 8 bisavós, segue uma outra linha? Eu não sabia que eu podia escolher, né? Agora a gente já fica assim... Caraca, a gente tem 16 trisavós, qualquer um que seja. Se você achar um italiano, você tá feito. Então, eu duvido que aqui no Rio Grande do Sul, assim, é difícil alguém não ter direito a nenhuma. Bom, aí... capaz de eu encontrar um Sim, italiano na minha família. Se você me der seus nomes e seus 4 avós, eu faço uma elegibilidade aqui rapidinho. Ela é especialista na genealogia. Eu adoro, é uma coisa que Até eu faço... o Júlio aí, o Freire. Eu adoro. Vamos achar o primeiro alemão aí que veio. Eu acho que tem aplicativos online que fazem isso maravilhosamente bem. As pessoas não conhecem, mas tem muita coisa que você descobre toda a genealogia assim em 5 segundos. Mas aí o que aconteceu? Aí essa era a minha dor. A dor de querer voltar para aquele lugar, precisar de documento, porque não faz sentido, como você falou, não faz sentido voltar sem documento, e eu não consegui gente que fizesse o que eu precisava. E aí eu falei assim, mãe, beleza, muito obrigada, né, ela me ajudou, me custeou, eu falei, agora eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. Aí eu comprei e-book na internet, vi vídeo, né, todas aquelas coisas. Tinha um e-book muito bom que eu comprei, chamava Giuseppe Buonagente, o nome da pessoa. Era um problema adequado ao que ele fez por mim, porque ele me ajudou enormemente. Buonagente. Nossa, é incrível. E eu mandava e-mail pra ele, falando, olha, quando você falou isso no livro, o que você queria dizer e tal? Eu já estudava italiano. Então aí ele me ajudou. Você já falava um pouco em casa? Falava. Né? Não, nunca falei em casa italiano. Não, nunca falei. A minha família é de italianos, mas você sabe que com a proibição da Segunda Guerra, o fato de você falar italiano em casa foi proibido e isso virou assunto de Aconteceu chacota, aqui né? no Vale dos Sinos também com o alemão, né? Nenhuma língua alemão, japonês e sobretudo e italiano eram tinha pena de morte, né? Você sabia? Sim. Então, assim, o que eu aprendi foi porque eu quis estudar, eu aprendi na escola, numa escola de italiano, em Porto Alegre. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a dizer assim, não, mas não deve ser tão difícil esse negócio aqui, porque não é possível que seja tão complicado. Aí eu comecei a estudar e eu descobri que tinha outras maneiras de fazer, de outras linhagens. Aí eu fui numa, era uma estrada sem saída. Falei, beleza, então vamos na outra. Eu levei 1 ano e meio para encontrar um documento, que é o documento do italiano imigrante, da minha família por parte de mãe, a minha avó materna, que perdeu o sobrenome quando
quando casou. E que ninguém me disse, olha, ela é elegível, você pode fazer por ela. E aí, quando eu encontrei, logo em seguida, eu descobri um livro que tava tudo mapeado, escrito tudo certinho. Eu falei, poxa, né, isso podia ter encurtado muito o meu caminho. Então, a gente vai acabando, vai formando calos, né? Vai conhecendo as estradas por isso. Como eu conheci a estrada mais pedregosa, mais difícil, aconteceu que, quando eu fazia faculdade, eu pagava o aluguel com as aulas de italiano. Então, porque eu sempre fui muito orgulhosa. Minha mãe podia me pagar o aluguel, mas eu disse, não, eu pago meu aluguel, e eu fazia com italiano particular, dava aula, e aí ela me mantinha. E os meus alunos de italiano me pediam, liga pro padre, pede essa certidão lá na Itália, que eu não consigo falar com ele. Não me respondem a carta, não respondem o e-mail. E eu fazia, eu ligava, né, eu acordava super cedo. Assessoria ali pra eles. Tipo, durante a aula, às vezes, assim, ligava pro padre. E, assim, eu gosto, eu não, né, eu não desisto fácil. Eu acho que as pessoas, né, só tem uma maneira de você acessar ela. Tem sempre uma maneira. E aí, eu sou capricorniana, aquelas cabras que sobem o morro, assim. A cabra é um bom símbolo do capricorniano. Aí, o que aconteceu? Aí eu consegui terminar a minha, e aconteceu com essa aluna, que ela disse assim, olha só, em 2012, isso aconteceu em 2015, em 2012 eu fui pra Itália, deu errado, o meu filho tá na Austrália, ele tá se formando em coach profissional para ser coach, e eu queria muito ajudá-lo, Nathalie, porque o visto australiano tá sendo muito difícil para ele, e ele não quer voltar. Só que a gente foi pra Itália, e a gente ficou 2 meses lá, a gente perdeu tempo e dinheiro, porque a gente perdeu 30 mil reais na época. E eu não sei o que fazer. Você me ajudaria? Eu falei, olha, Zilene, eu nunca fiz para outra pessoa, mas eu vou tentar te ajudar. Aí, quando eu fui para a Itália, quando eu terminei meu processo na Itália, porque daí eu fiz todo o Brasil, fiz o meu processo na Itália, eu já pensei nisso. Eu digo, bom, agora que eu criei todo um caminho, uma estrada para mim, como é que eu faço isso? Como é que eu replico isso? Aí eu fui atrás de uma casa para alugar para ela, né? Para ela e para o marido. Então, esse foi o primeiro start. Daí, né, gastei 7 mil euros lá na casa, aí deu tudo errado, no sentido, eu aluguei, tive que pagar calção, não sei o que. E aí, depois, 2 meses depois, depois que o processo estava pronto, tudo certo, o dono da casa falou assim, não, você tem que sair da casa. Eu perdi todos os móveis, a função toda da... Enfim, então, eu aprendi como é que tem que alugar a casa e tal. E aí, esse primeiro processo foi um processo que eu consegui utilizar a documentação de 2012 dela. Ela não teve nada de gasto de documentação, ela ficou super feliz, porque ela disse assim, nossa, eu achei que eu ia ter que gastar burocracia, tudo de novo. Tempo, né? Para documentação. E eu consegui fazer com que a oficial do Comune que eu estabeleci aceitasse a documentação dela, mesmo antiga, porque, teoricamente, eles têm validade de 6 meses a 1 ano. E aí, deu certo. E aí, né, um fala pro outro. Mas que interessante, sabe que nesse final de semana a gente estava fazendo uma janta lá em casa, e aí minha filha estava na mesa, tudo mais, e uma talvez dos receios, principalmente do pessoal saindo da adolescência, entrando para a vida. Sim. Agora, né? Depois da faculdade, o que eu vou fazer, como é que eu vou me sustentar, tudo Sim. mais, né? Daí eu disse, olha, em qualquer profissão, eu disse para ela assim, tu tem que resolver algum problema. Exatamente. Né? Assim, não interessa. Escolhe o problema que você escolhe a dor. Escolhe a dor e o problema que tu vai resolver. Quanto mais problema tu resolve, mais certo possivelmente tu vai dar. Sim. E isso, principalmente para quem tem desejo de empreender, né? Isso é uma máxima maravilhosa, né? E aí, no caso, tu resolveste um problema teu. Sim. E aí tu diz, peraí, tem uma oportunidade aqui. Sim. Não foi muito diferente da gente, né? Eu, antes de abrir o escritório de assessoria, eu investia para mim mesmo. E aí, o que aconteceu? O pessoal sabia que eu mexia com renda variável, tudo mais, me procurava. Tu não me ajuda aqui? Tu não faz para mim? Eu digo, não eu faço para mim, né? Não, me dá uma força aqui. O que tu está comprando? Quais ações tu está investindo? Por que tu investe? Daí... Começou 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco eles vão, peraí, tem alguma coisa aqui. Né? Tem alguma coisa aqui. Sim. E aí deu a ideia de eu fui estudar como é que funcionava esse modelo de negócio em si.
vi que tinha a possibilidade de tu te plugar numa corretora. Sim. E a partir desse plug, tu tinha a possibilidade de se tornar um profissional. Sim. Tem que fazer uma prova, Sim. tem a CVM é o órgão regulador e tudo mais. Aí eu fui estudar para fazer a prova, como é que funcionava, Sim. e montei o negócio. Mas aonde nasceu o negócio? De algo que eu estava fazendo para mim e que várias pessoas tinham essa dor e eu não sabia. Sim, sim, é verdade. É Né? verdade, sim. Então, é assim que funciona. É verdade. Eu acho que é muito interessante essa sua história, porque aquele que não tá ali olhando para isso, né? Qual é o sentido da nossa existência? A gente tem que ser útil para a humanidade. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu falo disso, fala daquele conceito de Ikigai. Você já ouviu o conceito de Ikigai? Sim. Então, lembra que dentro do conceito tem em que eu sou bom e o que o mundo precisa, né? Uma das coisas é o que o mundo precisa, porque às vezes você, tipo, nossa, você é um grande artista, mas o mundo entendeu? não precisa disso, não é assim, daí né? não fecha. Então, ou alguém já resolve essa dor melhor que você, entendeu? Alguém já engarrafou a água, entendeu? Já teve essa ideia. Então, eu acho que é isso. Por exemplo, eu estou trabalhando agora num projeto que uma das minhas dores, agora a minha dor atual eu tenho um avô de 92 anos, meu último avô. Ele é o melhor storyteller que eu já vi, ele sabe contar a história como ninguém. Eu vou perdê-lo, eu sei, né? Eu vou perdê-lo. Eu não queria perdê-lo. Eu tô com essa dor agora. Como é que eu mantenho a memória do meu avô e os ensinamentos dele na minha daily life, na minha vida diária? Tipo, como é que eu pergunto pro meu avô? Vô, eu tenho essa pessoa para contratar, ela vem desse background, ela pediu isso, tô te falando porque eu falei ontem isso com ele. Falei, olha, eu fiz essa entrevista para isso e tal. E ele tá completamente lúcido. Sim, super. Ele passou 2 Covids, bom, muitas coisas. Idas e vindas do hospital, mas agora a gente conseguiu. Ele tá super bem. E aí, é isso, entendeu? A minha dor quando ele partir, eu quero continuar conversando com ele nesse sentido. Eu sei que tem uma maneira de fazer isso, né? Tem gente já resolvendo isso. O Michio Kaku, que é um físico de Nova York, ele fala de um conceito de imortalidade digital. Você consegue manter, né? A IA vai ter que ajudar bastante. E eu tô fazendo isso, então eu tô estudando IA pra resolver essa dor minha. E daqui a pouco já tem mais um business aí, né? É engraçado, né? Mas é uma questão importante. Porque a memória é algo extremamente útil pra gente. Por que a gente estuda história, né? Vamos lá. A gente estuda história pela mesma razão que se eu tenho que fazer um negócio contigo, se eu sei o histórico precedente de quem você é amigo, quais são os contratos que você assinou antes, o que você tem, quem é seu pai, sua mãe, quais são seus... Eu tendo a fazer um negócio melhor porque eu consigo ter mais ou menos a noção de o que você quer chegar. E com quem que eu tô fazendo o negócio. Então, é para isso que serve a história, né? Você estudar um pouquinho a história do mundo e da sua família te permite ter um pouco mais de entendimento para você viver melhor no presente e no futuro. A gente brinca que a genealogia não é fazer uma busca de um passado esquecido, enterrado. Ele, na verdade, é uma jornada de autodescoberta. Quando você entende mais sobre quem foram seus ancestrais, você entende mais sobre quem você é. E eu vivi isso, né, com a história da minha família. E no escritório, a gente tem todo o tempo provas do quanto é importante você saber quem veio antes e saber das histórias das pessoas. Porque uma coisa pequena, né? Você mostra a assinatura. Poucos escritórios fazem isso, eu sei porque, né, eu já vivi em alguns, e eles não mostram as assinaturas, por exemplo, do seu bisavô. Você não acharia legal ver a assinatura do seu bisavô? Saber se ele assinava, né? Se não assinava, como é que ele assinava? Você assina igual a ele? Não sei. Já pensou? Um monte de gente... pensou em assinar, mas se é minha assinatura? Exato. E é super fácil conseguir a cópia da assinatura. Eu faço isso assim, eu posso fazer agora. Então, a gente mostra isso e as pessoas dizem assim, nossa, o meu pai assina igual. Como é que pode? Eles não se conheceram, sabe? Não tem como, né? Geracional, assim, tem um gap geracional. E outras coisas que, para quem tem um pouco mais de... tá nesse percurso de autoconhecimento, talvez já tenha cruzado com inteligência sistêmica, constelação, e sabe o quanto é importante você entender o que aconteceu das histórias de quem veio antes para evitar que ela se repita, né? O Hellinger que fala
esse grande terapeuta que criou essa teoria, ele diz assim, aquele que não sabe do seu passado está fadado a repeti-lo. Tá? E a gente tem uma crença limitante forte da imigração, de que a gente não merece, de que a gente só tem que trabalhar, isso é muito forte no imigrante. Todo imigrante tem essa trava, essa crença. E não é assim, né? Você tem que você merece, você pode mais, né? Tem que ter mais da vida. E então, esse passado, você compreender como as coisas aconteceram, faz você se livrar dessa mochilinha invisível que você carrega, né? Mas aí a gente entra no assunto de constelação e terapia. Já entramos em Vamos filosofia precisar mais agora. um episódio daí. Esse assunto já dá mais um episódio, né? Aliás, isso acontece muito frequente aqui, Nathalie. A gente começa a derivar os temas, assim, a gente vai abrindo... Sim. Daqui a pouco, mas onde é que nós estávamos mesmo? Puxa de volta o assunto. Sim, e o público diz, não, vocês tinham que ter explorado Não, vocês tinham que ter explorado também. aquele tema, por que vocês não continuaram? Porque ajuda muita gente. É um tema, né, transversal, mas ajuda muita gente. Eu posso dizer que eu vivo bem mais leve com os meus pais, porque na verdade o teu presente é você e seus pais, né? E mesmo que eles não existam mais na Terra, no sentido, como você sente os seus pais, o amor dos seus pais dentro de você. Então, eu vivo bem melhor, eu felizmente tenho os dois ainda, eu vivo bem melhor minha vida, porque eu sei as coisas que os avós deles passaram, que por consequência foi o que eles receberam dos pais deles, né? Então, a gente está falando da geração dos imigrantes, Sim, né? sim. Então, é muito importante saber qual foi o contexto, porque... Sabe, aquela coisa que você diz assim, nossa, meu pai devia ter sido pai assim. Aí você descobre, olha essa história aqui, deixa eu te contar essa história aqui. Olha o que aconteceu com ele na infância dele. Você acha que ele foi filho? Você acha que um pai consegue ser pai se ele não foi filho? Ele não conseguiu nem ser filho, o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos. Ele não foi identifica, filho. né, o início ali do... sabe? Então, muitas vezes essa dificuldade que a gente tem em determinados temas, quando tu vai fazer esse estudo... tem uma origem, né? exatamente. E às vezes jogar à luz a causa, aonde começa, te dá mais instrumentos para entender como é que eu posso resolver. Às vezes não é que é simples resolver, não tô falando isso, mas tu já sabe o que atacar. Qual é o gatilho que te faz ter aquela reação, aquela muitas vezes, qualquer processo terapêutico que tu vai fazer, processo de autoconsciência é o primeiro passo, né? Eu tenho que enxergar, olha, eu tô com um problema. Exatamente. Né? Porque quando tu nega o problema, tu dificilmente vai conseguir resolver ele. Exatamente, né? Então, bom, eu já identifiquei, olha, eu tô com esse problema aqui. Não sei como solucionar? Bom, aí é outra conversa, mas ao menos eu já reconheci. Já é um grande passo, né? Grande passo, Mas tem muitas coisas, André, que a gente não sabe o que são problemas, assim, que a gente não consegue não ver como problema, e eles têm origens ancestrais, não têm origem nossa. Porque uma criança não nasce com uma página em branco, isso não é verdade. Ela já nasce com, né, uma série... E a epigenética provou que a gente carrega no nosso DNA provações, tragédias, faltas que os nossos ancestrais viveram. Isso fica gravado no DNA, tá provado pela epigenética. Então, inclusive tem um estudo lindo na população negra americana, que eles acharam um gene que eles chamavam de gene do sofrimento, devido à escravidão. Então, isso reside no nosso DNA. E o fato de você ter essa inteligência de poder ver, mas eu tenho esse comportamento, de onde querer saber, descobrir um pouco mais, te faz ver, peraí, mas essa depressão aqui que eu tô vivendo, na verdade, é um luto em cima de uma minha tia bisavó, que a minha bisavó perdeu a irmã, e eu tô indo em direção a ela. Eu sei que eu tô falando uma coisa que parece uma coisa meio esotérica, mas não é, porque a gente costuma repetir esses cenários. Dentro de uma família existe sempre um meio de equilibrar. E aí a gente às vezes está repetindo a história de uma pessoa que a gente nem conhece. A gente precisa conhecer até para saber onde tu tá indo, né? Para então parar esse aqui. mecanismo, exatamente. Né? E aí tem algumas terapias que fazem isso, e a genealogia entra nesse assunto, porque aí eu tinha um constelador que
tenho 2 contadores que são meus clientes, e no meio ali de São Paulo, de um evento, ele falou assim, um dia, uma menina, a Nathalie, me mandou uma foto do meu bisavô, Ferdinando Descal, com a foto lá de 1941, lá em Porto Alegre, uma foto. E eu nunca tinha visto aquela foto. E, gente, eu trabalho com famílias há 20 anos. E aquilo, nossa, eu caí num choro, assim, de gratidão, sabe? Porque a foto, né, era muito, via, super pobre, as roupas e tal. E ele disse assim, nossa, olha quanto sacrifício essas pessoas fizeram para que hoje eu tivesse aqui. E aí é por isso que eu tenho que ser próspero, que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu tenho que dar educação para meus filhos, porque eu tenho que fazer valer a pena. Depois de tudo isso que eles, depois de tudo isso que eles passaram, entendeu? Eu tenho que ser feliz. Né? Honrar essa história toda. É o meu dever depois disso. Você sabe que semana passada eu estava de férias e eu fui conhecer Ilhabela, lá em São Paulo. Ah, que legal. E aí nós estávamos no hotel, tomando café, e tinha um senhor que sempre atendia de manhã no café. E aí no domingo ele estava com uns potezinhos de pimenta, dessas meio artesanal, assim, bem bonitinho, todo decorado. Ele disse, aqui, o senhor gosta de pimenta? Eu estou vendendo aqui e tal. Isso aqui eu vendo para ajudar no estudo das minhas filhas. Ah, que legal. Daí, mesmo que não gostasse de pimenta, tu acaba... eu ainda brinquei com a Raquel, né? Eu disse assim, a copy dele é muito boa, porque ele já botou o esforço dele, por que ele está fazendo aquilo, é tipo o trabalho, propósito, para ajudar o produto é o de menos. Não, ele podia estar vendendo uma bonequinha qualquer, eu ia comprar para ajudar. Né? Então eu disse, a cópia é perfeita. Mas só que eu fiquei 6 dias nesse hotel, então eu encontrava ele todo dia. Né? E o cara já vem, já conversa, já... E ele estava me contando que ele trabalhava no hotel, ele cuidava de 3 casas, ele saía do hotel, ele era zelador de 3 casas de veraneio, lá de Ilhabela, e ainda fazia esses bicos por fora e tal. Daí ele diz, olha, eu tenho 3 filhas, as 3 já estão na faculdade, e aí eu tava, e uma já está para se formar agora, papá. Aí eu estava pensando, estava comentando com a minha esposa, olha só que interessante, né? Ele e a esposa provavelmente estudaram um pouco, né? Ele trabalha, tem 4 empregos praticamente, faz esses bicos por fora, mas como tu falaste, né? O que eu quero deixar a educação para meus filhos, né? Só que as filhas estão aproveitando esse legado agora, estudando e provavelmente elas vão ter uma outra vida, diferente da dos pais. É verdade, né? É verdade. Daí, olha só que legal, né? O processo, como tu falaste, né? Olha, o esforço dessa pessoa aqui, sendo honrado pelas filhas, muito provavelmente. E quando os netos, bisnetos chegarem, eles provavelmente não vão saber que aquele bisavô, aquele vô, se matava, né? Trabalhando essa mudança para fazer essa mudança. Daí eu disse, olha só que legal isso, né? Como... Sim. E é na nossa cara, assim, né? Sim, exato. É nessa geração ainda acontecendo isso, né? É por isso que no escritório a gente tem um pouco essa missão também de tirar esse véu do inconsciente. Você tem que estar consciente de que muita gente sonhou com você aqui. Você é o sonho dos seus antepassados. É verdade. E uma coisa isso é forte. É o fruto que não é aquela pessoa que o antepassado sonhou com essa abundância que você tem. Porque quantas pessoas morreram passando fome? O meu avô passou fome. Meu avô é de 33, classe 33. Ele passou fome. Até os 8 anos de idade, ele ouvia da mãe, Beppe, vá pescar porque hoje não gavemos da manhã. Então, não tinha, né? E uma coisa muito interessante disso que você falou, eu acho... olha o esforço dele, ele tá mudando o mindset toda da família dele. Todo o futuro da família vai mudar por causa dessa educação que elas receberam. E o que o Brasil, na minha visão, assim, é o que o Brasil enfrenta hoje, a desigualdade social do Brasil, ela não existe a partir de nada, senão a partir de uma desigualdade de oportunidades educacionais. Porque as melhores oportunidades educacionais vão aos mais ricos. Aí os ricos se tornam mais qualificados, aí se tornando mais qualificados, eles ganham mais, aí ganhando mais, eles têm mais oportunidades de dar melhores condições
educacionais para os filhos deles. Uhum. E aí o ciclo recomeça. Então, o que muda é que educação você recebe. Isso aí. Por isso que a gente fala assim, sabe para que serve a cidadania? Caso você tenha 3 filhos e queira fazer medicina. São 864 mil reais aí cada filho, quase 1 milhão por filho. Você tá preparado para pagar 30, 40 mil por mês? E você tá preparado para dizer que não pode, o filho não pode seguir o sonho dele, porque você é incapaz de custear isso. Isso também é duro, né? Você Tipo, é incapaz de custear. Tudo que seu filho mais quer é ser útil assim para o mundo, essa é a vocação, às vezes, dele. E você diz assim, nossa, não, eu não posso. Não, ele vai ser, né, vai viver uma vida, sei lá, de enfermeiro querendo ser médico, né, uma vida inteira. E aí vai deixar de ajudar quantas pessoas, né, quando a pessoa faz com paixão. Não que o enfermeiro não ajude, não, né? Não, exato, mas assim, né, como a pessoa diz assim, nossa, eu quero isso, aquilo, né, é alto. E é nesses momentos que existe essa cobertura, às vezes, da cidadania, porque você faz com o objetivo de se precaver de algo que lá no futuro pode te ajudar. Então, é a apólice de seguro do século XXI. Isso. Muito bem, Júlio. Eu olhei lá no reloginho e vi que tá zerado há um tempão já. Tá bom. O papo tá ótimo aqui. Então, se vocês querem a apólice de seguro de vocês, né? A Nathalie também pode ajudar a nossa audiência. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui também os links da Nathalie também, para quem quiser conhecer um pouco mais, não só de cidadania, mas agora de genealogia também, que a gente acabou dando uma pincelada aqui, que eu achei bem legal também. Então, muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi uma honra te receber, foi um papo hiper prazeroso. Foi meu, espero. Minhas fé tá a Milano, eu espero vocês em Milão. Em breve. Obrigada. Muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Continue nos prestigiando, nos inscrevendo, sugerindo temas e nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá.